Bem, meu amigo, minha amiga, você está no Comente Bíblia? Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Bom, seja bem-vindo a mais uma narrativa, mais uma semana de narrativas bíblicas. Quero já declarar para você que a nossa intenção é continuar até o final do mês, fazendo vídeos de segunda a sexta, para recuperar o tempo perdido, o tempo que ficamos parados. Bom, a narrativa de hoje está na página 367, na Bíblia em ordem cronológica. Se você tem uma Bíblia comum, você pode me acompanhar em 2º livro de Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 11, ok? Já quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se você não é inscrito aí, se inscreve e ajude a chegar a 1000 inscritos para facilitar aqui a nossa vida, no sentido de fazermos lives pelo smartphone sem termos que usar notebooks, ok? Bom, e vamos à narrativa onde está escrito sobre o palácio que foi construído por Davi, né? Diz que pouco depois, segundo Samuel 5:11, pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, e essa delegação trouxe cedro, carpinteiros, pedreiros, e construíram um palácio para Davi. Com isso, o rei Davi entendeu que Deus estava confirmando, né? Deus estava prosperando o reino dele, o governo dele, por causa de Israel, né? Ele diz assim: tive certeza que o Senhor me confirmara como rei. E nesse caso aqui, Davi está com 37 anos. Lembrando que ele reinou 7 anos somente sobre a tribo de Judá, na cidade de Hebron, a cidade dos gigantes, né? E depois, agora ele está já em Jerusalém, tomou a cidade dos Jebuseus, tá certo? O Esbozete, aquele que era filho de Saul, né? Foi morto pelos seus serviçais, seus generais. Ele tinha 10 anos mais do que Davi, certo? Davi estava com 37 e ele morreu com 47. Bom, queridos, a mesma narrativa que eu acabei de ler, de mencionar aqui, você vai encontrar também em 1º livro das Crônicas, no capítulo 14, versículo 1º e versículo 2º. Quero que você anote aí para você ler essa semana alguns salmos. E vamos lá, gente. Salmo 101 foi mais ou menos o momento em que ele foi escrito aqui. Também, aí a narrativa vai seguir agora, você vai procurar em 2 Samuel capítulo 5, versículo 13. 2 Samuel 5:13. Diz sobre os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Lembram que quando ele estava morando em Hebron, nasceram 6 filhos de 6 mulheres, e ele quis que fosse trazido de volta a primeira mulher dele, né? A filha do Amical, filha do Saul, tá certo? E então é isso. Ele passou 7 anos em Hebron, saiu de Hebron para Jerusalém com 7 esposas e 6 filhos. Agora aqui vai falar a ordem dos... Não a ordem, né? Não a ordem. A ordem do nascimento dos filhos está lá em Hebron, né? Sabemos que Amnon foi o primeiro e Absalão foi o terceiro. Mas aqui só vai mencionar os que nasceram. Não está mencionando o ano exato que cada um nasceu. Mas a narrativa aqui vai tratar dos filhos que nasceram no momento em que ele esteve em Jerusalém, ok? Ele arrumou um bocado de mulheres e aí teve um bocado de filhos. Nascidos em Jerusalém, né? Diz assim: depois de mudar-se para Hebron, está lá em 2 Samuel 5:13, depois de mudar-se de Hebron para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas, não esposas, né? Concubinas, tá bom? Concubinas e esposas também. Ele já tinha 7, né? E então ele gerou filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram ali em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Vocês estão vendo aqui, são 11 aqui em Jerusalém, com mais 6 em Hebron, são 17, segundo essa narrativa. Porém, a narrativa de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 3, diz que Davi reinou 33 anos. Certo? Davi reinou 33 anos e nasceram filhos e filhas. Aí tem a mesma lista de nomes, né? Mudando, por exemplo, onde lá na primeira narrativa de Samu e Sobabe, aqui tem Simeia e Sobabe, e Natã, Salomão, certo? Esses 4 filhos teve com Betseba, presta atenção: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. 4 filhos Davi teve com Betseba. Agora presta atenção: no tempo da narrativa, a gente está falando dos filhos que nasceram, que foram filhos de Davi com Betseba, mas a Betseba nem entrou na história ainda. Davi ainda não cometeu adultério, ela está lá na frente, tá bom? Coloque isso aí para você ter um entendimento completo. Nós estamos tratando dos filhos que nasceram de Davi em Jerusalém, ok?
Esses 4 foram com Betseba, filha de Amiel. Aí Davi teve mais 9 filhos, Ibá, Elisua, Elpalete. Então, 9 mais 4 já são 13. 13 com mais os outros 6 que estavam em Hebron, 19, né? 19 filhos. Então, a narrativa de Crônicas, ela dá 2 nomes a mais. No caso, a primeira narrativa, de 2 Samuel capítulo 5, só fala de 11 filhos nascidos em Jerusalém, ao passo que em 1 livro das Crônicas, capítulo 3, vai falar de 4, isso. No caso são 13, 11, 13, ok? A narrativa não tem mais nomes, então em 1 livro das Crônicas, capítulo 3. Bom, é isso. Seguindo aqui a narrativa, segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17, diz que os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, né? E aí foram atrás de Davi para prendê-lo. E aí o versículo 17, viu? Segundo Samuel 5,17, diz assim, que e Davi foi para a fortaleza. A narrativa a mesma narrativa, né? Só que em 1 Crônicas, capítulo 14, verso 8, diz que os filisteus ficaram sabendo, Davi tinha sido ungido rei, foi atrás dele para prender, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Parece que difere, parece que há uma incoerência. Não. A primeira narrativa diz que ele foi para a fortaleza. Que fortaleza? A fortaleza de Adulão, ou Adulam, né? Onde ele se refugiava no momento que, na época que ele estava sendo perseguido por Saul, certo? Então, realmente, ele foi para a fortaleza para quê? Para enfrentá-los, para se agrupar, para se organizar, para traçar estratégia, para buscar o Senhor e para enfrentá-los, ok? Há uma diferença, sim, mas não é uma coisa... Só a gente conhecendo o contexto geral, a gente consegue ter um entendimento para passar para as outras pessoas. Bom, veja bem, os gaditas se juntaram a Davi. Gaditas são da tribo de Gade. Alguns gaditas se juntaram a Davi, certo? Homens valentes, né? Diz aí em 1 livro das Crônicas, capítulo 12, verso 8. Aí diz o nome de alguns guerreiros corajosos, prontos para combates, né? Você vai ler 1 livro das Crônicas 12, do 8 ao 13. A lista de 11 homens. Versículo 14 vai dizer que todos estes de Gade eram chefe de exército e o menor dele valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Eles foram atravessar o Jordão no primeiro mês do ano, na época em que o rio transborda, né, por todas as margens, e eles puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste do Jordão. E esse pessoal da tribo de Gade, os mais valentes, se juntaram agora ao rei Davi. Lembra que os 600 de Benjamim, os valentes de Benjamim, estavam com ele já desde a época que ele estava sendo perseguido, desde a época que ele foi morar junto com os filisteus em Ziclag? Pois bem, agora são os valentes da tribo de Gade. Também naquela época, alguns da tribo de Manassés passaram a servir a Davi. Bom, meus queridos, bom, então vamos lá. 2 Samuel capítulo 5, versículo 18 diz que os filisteus se espalharam pelo vale de Refaim. Ok? E isso aguardando a peleja aí contra Israel. Primeiro livro das Crônicas 14, verso 9, diz que os filisteus invadiram o vale de Refaim. A mesma narrativa. Então os valentes de Davi lhe trouxeram água. Nessa época que Davi estava na fortaleza de Adulão, um dia ele disse assim, quem me dera eu pudesse beber da água que tem uma cisterna lá na entrada de Belém, cidade dele, né? Cidade natal de Davi. E lá em Belém, era a região onde os filisteus tinham fortificações ali, eles estavam lá acampados, né, espalhados por aquele vale, procurando Davi, querendo matar, levar, prender, ou eliminar Davi. E aí o que acontece é que três homens de Davi atravessaram o acampamento dos filisteus. Está em 1 Samuel capítulo 23, 2 Samuel 23, 13. Eles passaram pelo destacamento filisteu, atravessaram, chegaram em Belém, pegaram a água, levaram para Davi, só que o Davi disse que o Senhor me livre de beber esta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a própria vida para trazê-la a mim. Davi não bebeu aquela água. Na verdade, Davi não pediu a ninguém que buscasse água. Os valentes de Davi aqui ouviram ele dizendo, aquela água que tem na entrada de Belém, água boa, né? Quem me dera beber um pouco daquela água. Eu acho que ele estava com saudade, era da terra natal dele. Pois bem, aí foi isso que aconteceu. Ele ofereceu a água em oferta ao Senhor. É o que diz a mesma narrativa que está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 11, né? No final da narrativa diz que ele ofereceu essa água ao Senhor. Tá certo? É isto.
Vamos lá então, vamos seguir em frente. Agora vamos voltando para 2 livro de Samuel, capítulo 5, no versículo 19, diz que Davi perguntou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, da mesma forma, então pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então, aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. E como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, Davi e os seus soldados o apanharam. Olha, essa narrativa de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19 a 21, ela fica uma incógnita aqui se você não procura ler o texto para entender completamente, ou os textos bíblicos, e aí você fica perguntando, indagando, como é? Então os soldados de Davi pegaram os ídolos e eles se tornaram idólatras, o que é isso? Só que você vai ler na narrativa de 1 livro das Crônicas, capítulo 14, do versículo 10 ao 12, vai deixar bem claro no final que os filisteus abandonaram os ídolos, tiveram que correr, né? Abandonaram os ídolos. Davi ordenou que esses ídolos fossem queimados. Davi e os soldados pegaram os ídolos, sim, pegaram. Você ainda lembra quais eram, ou qual era o principal ídolo dos filisteus, os principais? Geralmente tinha Dagon, né? O principal. E sempre a divindade feminina estava no meio. Astarote, Star, Asera, Ashera, tá bom? Então fique claro, os filisteus fugiram, eles pegaram os ídolos dos filisteus e queimaram totalmente, destruíram totalmente esses ídolos, ok? Esse foi o primeiro conflito, né, em Baal-Perazim. Depois veio um segundo conflito, está lá em 2 livro de Samuel, capítulo 5, verso 22. Mais uma vez os filisteus marcharam e se acamparam no vale de Refaim, o mesmo local. Então Davi consultou o Senhor de novo e o Senhor lhe respondeu: não ataque pela frente, dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Olha só que mistério, versículo 24, 2 Samuel 5, 24, diz: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será este o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Sinal, quando ele ouvir passos sobre as amoreiras, legal, né? Esse é o sinal que Deus estava dando para Davi. Olha, quando você não vá pela frente, vá por trás, se organize, fique lá nas amoreiras. Quando você ouvir o sinalzinho, que eu vou te dar, qual é o sinal? Você ouvir passos por sobre as amoreiras. Sou eu que saí, pode ir que a vitória já está garantida. Olha aí que Deus bom nosso, né? E aí Davi fez como o Senhor tinha ordenado. E derrotou os filisteus desde o caminho de Gibeon até Gezer. E a mesma narrativa está em 1 livro das Crônicas, capítulo 14, verso 13 ao 17. E conclui no verso 17 dizendo: assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Olha só, o Senhor fez com que todas as nações o temessem, meu povo, ok? E agora vem a primeira tentativa de trazer de volta a Arca do Senhor para Jerusalém, no caso, trazer para Israel, para o lugar que deveria estar, né, no tabernáculo, perto do centro, do comando, do governo. No caso, o rei Davi estava reinando em Jerusalém sobre todo Israel. Então, o ponto, o local mais certo, onde a arca deveria ficar, era ali também, porque o centro do governo também deve ser sempre o centro religioso, né? Bom, então vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Diz: depois de consultar todos os seus oficiais, comandantes de 1000, comandantes de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos de todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem aos olhos de todo o povo. Que intenção, povo? Vamos trazer a arca do Senhor para cá. Né? E agora você vai anotar aí para você ler em sua casa durante essa semana o Salmo 139. Foi essa época em que Davi escreveu Salmo 139. Seguindo aqui a narrativa de hoje, 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 diz: de novo Davi reuniu os homens guerreiros de Israel, 30.000 homens ao todo, e aí ele partiu, né, para ir atrás, foi a Baalá, em Judá, foi atrás da arca de Deus, né, certo? E aí, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, versículo 5, diz: então Davi reuniu todos os israelitas,
desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Ramate, para trazerem de Kiriat Jearim a Arca de Deus. Ah, então, veja bem, eles foram para Baalá. Baalá é Kiriat Jearim. Está dizendo aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, verso 6. Davi e todos os seus israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá. Foram buscar a Arca de Deus, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Está em 1 livro das Crônicas, capítulo 3, verso 5, mais uma vez, para você anotar aí, verso 5 e verso 6, ok? Eita, esbarrei aqui. Bom, vamos lá então. Seguindo aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, diz que puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, né? Harpa, lira, tamboril, chocalho e símbolos, pratos, e assim por diante. Primeiro, a mesma narrativa vai estar em 1 livro das Crônicas, capítulo 3, versos 7 e 8, tá bom? Eu quero que vocês lembrem, Kiriat Jearim, lembram? Que a arca tinha sido tomada na época que o sacerdote ali, até morreu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Ela tinha sido tomada pelos filisteus e os filisteus devolveram a arca com alguns tumores de ouro e ratos de ouro. 5, um para cada cidade, né? Por causa da praga que Deus enviou sobre os filisteus. Eram 5 cidades principais, então 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas, 5 tumores de ouro. Preste bem atenção. Aí quando chegou em Bet-Semes, os homens pegaram, sumiu ali. Foi pego ali os ratos de ouro e os tumores de ouro, sumiu ali em Bet-Semes. Eu acho que a curiosidade deles era ver se tinha mais alguma coisa preciosa dentro da arca. Olharam para dentro da arca, morreu uma porção de gente. De lá eles foram então, a arca, disseram para o pessoal de Kiriat Jearim, venha buscar aqui a arca, ninguém consegue conviver com Deus tão santo. Ora, depois de roubar as coisas do Senhor, vem dizer que ninguém pode conviver com ele porque ele é muito santo. É triste, né? Bom, a gente segue amanhã se o Senhor nos permitir. Valeu, gente. Fiquem na paz do Senhor. Não perca o próximo episódio amanhã.